Fala galera, Rafa Marques aqui na área novamente, trazendo agora um vídeo sobre o novo conteúdo, Portal da Dimensão, Dimensional Hole, como quiser chamar. Abriu recentemente, acho que na sexta-feira, né, dia 13, se eu não me engano, com duas novas dimensões aqui, dimensão de Karzan, dimensão de Elúnia. Provavelmente vocês já devem ter visto o vídeo sobre o assunto. O Zerg já fez vídeo, o Vayne já fez vídeo, o Carlos do canal da Fúria também fez vídeo. Esses dois últimos eu vou deixar até na descrição, que acho que foram os mais explanados até o momento. Eu vou fazer um vídeo um pouco diferente aqui, como sempre, o meu foco não é mostrar times, nada, mas sim dar minha opinião sobre o conteúdo. E fazia um tempo que eu não gravava vídeo, né? Tô voltando agora, motivos profissionais, para variar, né? E antes de começar o vídeo aqui, agradecendo ao meu amigo Léo, do canal Cogumelo Radioativo, que também vai estar aí na descrição, por ter feito a thumb, que é uma coisa que eu não domino. E o meu fazedor de thumb oficial está um pouco ocupado esse fim de semana, não pode fazer. Mas mesmo assim, mando um abraço aí para ele. E, bom, vamos falar aqui sobre as duas dimensões e se vale ou não a pena, né, fazer elas. Mas antes de falar necessariamente das dimensões, né, vamos falar dos monstros que ganharam o segundo despertar. Começando, acho que pelo nosso querido aqui Beladion, que quando ele tem um segundo despertar ele fica bem mais bonito, né? Tem um acréscimo nos status básicos, como qualquer outro monstro. Fora os outros monstros também, o Hawk, o Ícaro, Ramahan, o próprio Beladion e o Crow, que agora está bem disputado a SD dele, porque ficou um bicho muito bom. O Vayne fez um vídeo excelente sobre isso, que eu já falei, vou deixar na descrição aí. Eu não vou ficar passando pelos mobs, né? Eu acho que não é bem o foco. Além dos Inugamis, né? A família dos Inugamis, a família das Pixies também ganhou um segundo despertar. A Shannon ficou bonitinha, né? Eu achei o design dela bem interessante. As fadas também ganharam um segundo despertar, em especial a Nil ficou bem interessante. Se bem que o set skill dela não achei grande coisa assim. Eu tenho outros mobs que fazem um serviço parecido e talvez até melhor, né? Principalmente na T5. Então não sei se é uma ideia fazer ela ou não, mas provavelmente eu vou fazer porque eu gostei do estilo dela aqui. Mas o foco do vídeo não é falar sobre isso, é mais falar se vale a pena ou não, a minha opinião sobre o assunto. Eu vou colocar uma run para rodar, se eu não me engano. Falta 1% ou menos que isso para o meu Beladion ser despertado aqui, então enquanto eu vou falando, enquanto a run vai rodando, né, melhor dizendo, eu vou comentando sobre o vídeo aqui, sobre essa dimensão. Bom, o que acontece? Demorou muito para essa atualização sair, pessoal aí que joga mais tempo sabe disso. É uma atualização que estava prevista desde o começo do jogo, o jogo já tem 5 anos, né? E foi criado um hype enorme em cima disso, né? O que vai acontecer quando essa dimensão sair, quando esse conteúdo novo sair. E para surpresa de alguns foi um conteúdo PvE, né? E alguns esperavam uma coisa diferente. Eu não, para ser sincero, eu já esperava que fosse alguma coisa PvE mesmo, porque é para todo mundo fazer. A gente já tem a RTA, a gente já tem GVG, já tem o próprio Labirinto, que embora seja PvE, é um conteúdo que você precisa da colaboração de outros jogadores, então é um conteúdo de guilda, né? E então eu já esperava que saísse alguma coisa voltada para o PvE. E
não decepcionou nessa parte, né? Realmente é um conteúdo PvE. Só que decepcionou no sentido de que a gente esperava mais, né, desse conteúdo. Pelo menos eu esperava, embora não ache que seja um negócio ruim, eu gostei na maior parte, né? Tem alguns pontos que eu critico, mas vou falar mais sobre isso. Vamos ver, eu acho que beleza, meu Beladion conseguiu 100%. Então vamos já despertar ele pela segunda vez aqui. E vamos lá. Na verdade vai ser o primeiro despertar que eu faço. Ok, tá passando por um processo aí de transformação. Ele fica bem mais bonito, né? Vamos tirar um print aqui para mostrar pra galera. Ok, beleza. Ele tem um acréscimo nos estados básicos, como já falei. Fica bem mais bonito, né? Uma raposa de 3 caudas. Era para ser 9, eu acho, mas tudo bem. Mas ficou legal, ficou legal. E eu gostei. E qual que é o lance, né, dessa dimensão que eu achei que não vale tanto a pena farmar assim? Você tem dois estágios, né, duas partes aqui no mapa, pelo menos por enquanto, que você tem a opção aqui de enfrentar o guardião, né, para farmar as runas, ou você tem a opção de farmar os monstros para o segundo despertar. Que aqui na dimensão de Karazhan são, eu não sei se é assim que pronuncia, mas Lasque-se vai ser dessa forma que eu vou falar mesmo, que são os Inugamis, né, família dos Inugamis, e a família dos Warbear. E, bom, eu nem comecei ainda os Warbear, porque na verdade eu nunca farmei nenhum. Todos os Ramagos que eu fiz, despertei e tal, chegava no level 35, eu não tinha coragem de passar para 6 estrelas e até o level 40, não tinha essa coragem, necessidade nem vontade. Então eu nunca fiz um Ramagus. A mesma coisa com o Haok, na verdade eu nunca tive um Haok. O único Inugami que eu realmente upei foi o Beladion. E até então não tinha visto nenhuma necessidade de upar um Haok ou qualquer outro assim. O Croak agora está bem interessante. Eu já cheguei a upar um pouquinho. Acho que quando ele chegou no level 30 eu acabei dando de food, porque já não era tão interessante. Como é um mob farmável, é muito fácil conseguir ele novamente. E tá certo que agora tá um hype aí atrás dele, né? E tá meio concorrido as SDs, eu não consegui pegar ainda. Mas enfim, não vem ao caso. Qual que é o maior problema, né, em relação ao farm do boss necessariamente, né? Em Karzhan, eu comecei a upar aqui. Vou tentar o level 30, né? O level 3, melhor dizendo. Vai esse time mesmo, vamos ver se vai dar futuro. E qual que é o maior problema que eu achei aqui, que não vale a pena farmar? Primeiro é o seguinte, o set de runas que dropa nesse mapa aqui não é muito bom. Eu acho que só valeria a pena pelas Rages e pelo set Blade. Os demais sets eu acho que não vale nem um pouco a pena. E assim, você precisa de um time um tanto quanto específico, né, para fazer. Em estágios baixos, ok, você consegue utilizar gêmeas, que é o caso que eu estou utilizando aqui. Mas em andar mais alto, principalmente o 5, vai ser bem difícil você fazer se você não tiver um Reviver, se você não tiver um time um pouco mais consistente. E esse é o grande problema, você só pode utilizar mobs 4 estrelas. Tudo bem que você não tem a limitação de serem todos do mesmo elemento, né? Como acontece na Elune, na dimensão da Elune. Mas mesmo assim é um pouco mais complicado. Porque quais mobs você pode encaixar, né, 4 estrelas que façam um trabalho significativo no quinto andar, ainda mais para early game, né?
Então complica um pouco. Eu não vejo muita necessidade de farmar a runa aqui. E um outro ponto, beleza, consegui aqui o terceiro andar, eu acho que o quarto já com esse time não vai dar muito certo. E o que que acontece? Ó, aqui já é um bom exemplo. Tá certo que foi o andar 3, mas dropou uma runa muito ruim. Uma runa 4 estrelas, que eu vou vender, né? Não vai ser muito útil. E assim, eu já vi alguns vídeos, né? O pessoal farmando runa aqui. Consegue runa 5 estrelas azul, que às vezes não é muito bom. E no caso aqui da ruína Karzan, você acaba conseguindo os materiais de craft, né? E esse é o outro ponto que eu falo. Foi liberado aqui também, né? Junto com a dimensão, a opção de você criar as runas Ancient. Que no caso aqui da dimensão de Karzan, como eu falei antes, né? Você tem como sets interessantes Rage, Blade, talvez Nemesis e só. Energy e Endure dificilmente você vai encaixar em algum mob, ainda mais quando você busca PVP, que invariavelmente o jogo te leva para o PVP. Né? E essas runas acabam não sendo interessante. Já na dimensão de Elune, a coisa é um pouquinho melhor. Você tem 7 Despair e você tem 7 Will, que aí até pode compensar você farmar lá. Eu vou criar umas runas aqui que eu posso, né? Na verdade é bem barato de fazer elas, então vamos ver se sai alguma coisa, runas Ansi. Tá, não é interessante. O bom é que assim, você gasta uma certa mana para conseguir. Ó, essa daqui, se ela não upar o ataque flat, pode ser interessante. Vou manter. Você gasta aqui 20 mil para fazer e vende por 20 mil também, às vezes um pouco mais. Então você pode até conseguir uma grana fazendo isso. E como vocês notaram, não tem como você selecionar que tipo de runa você quer. Se fosse possível só escolher Blade ou só escolher Rage, seria mais interessante, mas não é o caso. A runa vem de forma aleatória. Assim como no farm da própria runa. Se você fizer o boss lá atrás de runa, nada garante que você vai conseguir uma runa uma runa Blade, uma runa Rage. Vai ser uma dessas opções aqui sem você realmente controlar, né? Então, ó, talvez essa runa seja interessante para um mob de raid. Vou manter. Apesar de ela ser azul. Então é um pouco complicado esse negócio das runas. Eu não tô dando sorte aqui, dá para fazer acho que mais duas só. Só mais uma, vamos ver se a última aqui dá certo. Então não veio nenhuma runa assim. Para farmar nessa dimensão é um pouco mais chato, porque como eu falei antes, você precisa de um time específico para isso. E quem tá no mid game, na verdade mid game nem sofre tanto, mas quem tá no early game para fazer isso daí é um pouco mais complicado. Porque você já precisa se preocupar com as masmorras de Kairos, né? Principalmente gigante e dragão. Precisa se preocupar com a toa, pelo menos o andar 70 da Toa Hard, que te garante o Devilmon do mês, né? E aí você começar a pensar em montar times para farmar esse mapa aqui, não sei se é uma boa ideia, né? Meio que o que você usa nos outros cenários você pode utilizar aqui, mas desde que eles conversem entre eles, né? Eu vi alguns vídeos aqui do Karzan, no caso, e no nível 5 o pessoal tá usando alguns mobs Revivers, né? E você não tem tantas opções de mobs Revivers no,
principalmente abaixo de 4 estrelas, né? Você teria a Michelle, que não é farmável. Você tem o Blind, que também não é farmável. E eu não conheço nenhum outro assim que é de fato um mob farmável. Pelo menos eu não estou lembrando de nenhum natural 4 estrelas farmável que seja Reviver. Então você meio que acaba dependendo um pouco da sorte. Embora a Michelle seja 3 estrelas e... Bom, eu tenho várias dela aqui. Em algum lugar. E Rhino eu tenho bastante também. Embora não seja mobs assim, difícil de obter. Olha o tanto de Michelle que eu tenho. Vem direto em pergaminho, até desconhecido acaba vindo. Então, embora não seja farmável, é fácil de obter. Ok, é uma opção. A estratégia desses boss aqui, como eu falei no início, não vou mostrar, né? Eu acho que não cabe. É mais assim, esse vídeo tem mais o propósito de debater algumas ideias, as minhas impressões e planos e esperanças para o futuro, né? Bom, o que que acontece? Eu já despertei o Beladium, não sei se eu vou fazer algum Warbird aqui, não sei. Talvez o Ramagus talvez seja uma opção, mas o Lucha, que é o de luz, parece ser muito mais interessante para despertar. Mas ainda assim eu teria que upar um tal, tudo, para depois fazer isso. E a vantagem aqui é que nesse cenário, se você tiver as gêmeas, nem no caso aqui, tanto faz. Verde Hill, a Shine e Sabrina consegue levar de boa. Se você acha que precisa de um pouco mais de sustain, troca o Verde Hill pela Fran e também faz de boa. O segundo mob aqui é obrigatório, no caso, quando é o Inugami, né? É obrigatório você ter um Inugami. E quando for Warbird, é obrigatório você ter um Warbird. Então, não muda. Você precisa ter certeza que os outros 3 personagens vão conseguir fazer o mapa. E no caso, esses 4, né? Colocando a Fran aí no lugar do Verde Hill, consegue levar de boa. E o maior problema, né, na minha opinião, seria a dimensão de Elúnia. Aqui você tem um grave problema, que é o seguinte: para você fazer qualquer andar aqui, se você escolhe um monstro de um determinado elemento, você só pode ir com aqueles elementos. Então, se você quiser despertar a Nil, né, que é uma das minhas ideias, você tem que levar, obviamente, a Nil, e você precisa de outros 2 mobs aqui para fazer esse cenário, né? Que no caso seria talvez a Gianni. E aí que tá o problema. O único Nuker que eu tenho aqui seria o Elsharion. Ele tá sem runas. Eu posso levar, por exemplo, a Lin, que é um single target, mas também ela é meio papelzinho. E eu não teria um outro personagem. Teria o Dario, o próprio Beladion, que eu acabei de despertar. Teria quem aqui? De luz são muito poucas as opções. Eu tenho a Cris também, que tá até no baú, tá sem runa. Eu tenho a Cris, eu tenho a Deva, que todo mundo tem, né? Nem sei porque eu despertei essa bosta. Eu tenho a Loren, que também é uma opção, mas de toda forma é outra que tá sem runas. Eu tenho a Kung Fu de luz. Então eu não tenho muitas opções de Nuker, né, para isso. Isso se eu quiser despertar a Nil. Mas aí tem um outro detalhe. Se eu quiser despertar, por exemplo, a Shannon, o meu time teria que ser todo de vento. Ué, não pegou ela? Então eu teria que pegar, por exemplo, o Lucian, ok, eu poderia colocar ele aqui. Poderia colocar uma Shazun para ter um pouco de sustain. E aí, por sorte, eu tenho a Diana, que provavelmente levaria isso sozinho. Então, não sei, eu vou dar play aqui só pra gente ter uma ideia do que vai acontecer.
Que na verdade essa dimensão eu acabei nem fazendo, nem comecei ela porque o foco de fato era despertar inicialmente o Belladio e depois ver o que poderia acontecer. Então assim, a dimensão da Elune para mim é um pouco mais complicada porque a limitação de um único elemento meio que te obriga a ter uma gama muito grande de monstros, né? Para você conseguir fazer. Então, inicialmente, se você quiser despertar a, a Xenon, você precisa de um Knocker de vento, você precisa de um time de vento, né? Melhor dizendo. E se você quiser despertar a Neo, que acho que muita gente vai querer, você vai precisar invariavelmente de um time totalmente de luz. E aí complica um pouco, né? E também os outros mobs, você vai precisar, não sei, de repente você quer ter toda a coleção. Para early game é um pouco mais complicado, porque realmente você não tem muita opção. Então, aqui no meu caso, vou mostrar desse lado aqui, acho que é mais fácil. Eu tenho 74 mobs que estão no level 40. Alguns não estão runados, né? O free rune eu acabei focando um pouco mais em defesa de arena, desrunei muita coisa. E eu tenho algumas outras opções aqui para deixar 6 estrelas, né? O meu próximo 6 estrelas no caso. E não sei de fato o que eu posso fazer. Como eu tinha falado, o Vayne fez um vídeo excelente sobre os mobs, onde eles podem ser úteis e vou deixar na descrição. Então, assim, qual que é a minha percepção do novo cenário? É, foi criado realmente um hype em cima dele, que seria uma coisa totalmente diferente. E quando saiu, não foi aquilo que o pessoal esperava. Alguns se decepcionaram, outros acharam que não é nada além do previsto. E outros até falaram, meu, o que esperar da Come to Us, né? 5 anos para liberar um cenário e tudo que eles liberam é uma nova forma de despertar o monstro. E falando em despertar também é outro ponto que está gerando discussão, porque uma vez que o monstro desperta, ele acaba ficando aqui sem... meio que resetando, né, as skills, embora o cooldown das skills não tenha a redução, né? Basicamente é no caso do Belladio, ele continua sendo o Belladio, continua tendo as mesmas funções de antes, né? Só que a cura agora ele vai curar mais, obviamente, vai aumentar a barra mais, tudo. Só que para upar essas skills você precisa de outros Inugamis, também com o segundo despertar para usar de food. E, meu, são 100 energias que você gasta ali no nível mais difícil, né, no nível 5, para despertar um mob. Então você teria que fazer isso só com o Belladio aqui, ó. São 2 skills, 3, 4, 5, 6, 7, são 8. Você tem que fazer 8 Belladions despertado ou qualquer outro mob com o segundo despertar, né, melhor dizendo, para conseguir deixar o seu Belladion full skill. E assim, ele vai funcionar do jeito que está agora. Ele não precisaria necessariamente de um Star Full Skill. Eu acho que, como muitos aí concordam, né, e podem explicar melhor sobre o assunto, usar Devimon no mob 3 estrelas natural, cara, é foda. Ainda mais, assim, falando por mim, eu tenho 19 Net 5, né? E nem todos aqui estão full skill. Então eu tenho o meu Psamer aqui que não está full skill. Tenho a Alicia que não está full skill. Shao, o macaco de água aqui foi o último que eu tirei também. Nossa, está longe de estar full skill. A Juno, nossa, não tem um skill up nenhuma das habilidades.
Então, de fato, Devimon continua sendo prioridade para Net 5, porque embora o segundo despertar meio que deixa o mob com os status básicos próximos de um Net 5, por assim dizer, ainda assim ele é um natural 3 estrelas, então você fica com isso, né? A menos que o mob fique totalmente overpower, que não foi o caso nesse segundo despertar, não vale a pena de forma alguma você dar Devimon para ele. Então você vai despertar o seu Belad, você vai despertar o seu Haok e tal, mas dificilmente você vai deixar ele full skill, pelo menos assim, se matando para fazer, né? Lógico que dá para fazer, deixar ele full skill, de repente mais para frente vai compensar, mas num primeiro momento você tem as 100 energias lá, foca em despertar o mob só para você ter ele mesmo. Eu pretendo testar o Beladion despertado agora nas bestas elementais, principalmente a de gelo, que eu tenho uma certa dificuldade lá, e ver o que acontece, né? Não tem assim muito o que fazer nesse caso. Bom, o que eu tenho para dizer também, assim, o vídeo talvez fique um pouco longo, mas essa ideia da segunda dimensão aqui, né, do portal da dimensão, desse segundo cenário, por assim dizer, é que vai surgir mais para frente outras dimensões. E não sei, pelo menos aqui a gente sabe que duas vão vir, né, que já tem até o espaço. Mas, cara, esse daqui é expansível, né? Pelo menos no meu ponto de vista. Dá para colocar muito mais dimensões, focando talvez em temas e alguma coisa assim, porque aí já é mais um pouco de teoria, né? Nesse primeiro release, por assim dizer, a dimensão de Karzan trouxe aqui mobs baseados em quê, né? Em floresta, por assim dizer. Você tem um lobo e você tem um urso. E também trouxe seres encantados, por assim dizer também, que foram as fadas e as pixies. Que assim, tem uma certa lógica, né? As pixies são um tipo de fada também, então meio que fez sentido aqui colocar dois mobs numa temática parecida. E ok, depois mais para frente o que pode vir, né? Aí já vamos falar um pouco da esperança que eu tenho relativo a mobs de 3 estrelas ou naturais 2 estrelas que podem ganhar um despertar, né? Eu acho que num próximo release aí, numa próxima dimensão, as bruxas místicas podem ser do foco, então poderíamos ter um segundo despertar da Mega. E talvez ela não fosse tão focada porque a Mega ela já tem duas skins, né? Ela já tem Transmog, né? E talvez não seja o foco da Come to Us colocar mobs que já tenham skins para isso, né? Para um segundo despertar. Quem gastou skin com ela vai ficar puto, né? A verdade é essa. Bom, um mob que provavelmente terá um segundo despertar e seria bem interessante que tivesse é o Konamiya. É um mob muito utilizado na raid, em alguns combos de arena inclusive, né? Ele com o Lucian, se tiver bem rápido, pô, detona. Eu até usava esse combo antes, depois eu tive que trocar as runas do Konami, ele não ficou tão rápido assim. Mas é um mob que, se tiver um segundo despertar, pode ficar muito interessante. E eu aguardo, uma das minhas apostas para o futuro. Colin com um segundo despertar também pode ser uma coisa fantástica, porque ela já é utilizada na raid do jeito que ela é. E lembrando que os status base dela, pelo menos assim no HP e na velocidade, não são ruins. Para um natural 2 estrelas, no level 40, ter 10.875 de HP tem mais que alguns Net 5, inclusive, então
Um segundo despertar pode deixar ela mais top ainda, principalmente nos cenários que ela já brilha. Então eu também gostaria e faria uma aposta nesse bicho para um segundo despertar. A família dos cavaleiros, né, dos vagabondes, né, cavaleiro vagante eu acho muito feio falar, então vamos no nome original mesmo. Dos vagabondes pode ser uma outra opção. Darion principalmente, acho que ganhando um segundo despertar ficaria bem interessante. E também cai naquela teoria que eu falo, bom, o mob tem skin, então talvez a Come To Us fique um pouco com o pé atrás. Se bem que o Beladion também tem skin, né, mas acabou sendo utilizado. O Warbear também tem skin e acabou sendo utilizado. A Pixie, eu acho que aquela skin dela, pô, não vale de nada. E a Fada nem lembro se tem skin ou não, mas de toda forma é uma skin básica, então pode ser utilizada, né? Uma que eu espero muito que seja o próximo foco de um segundo despertar seria a família das Amazonas. E acho que faria total sentido os cavaleiros e as Amazonas andarem juntos, né? Porque meio que a temática é igual, né? Diferente, mas igual. Não sei se eu consegui explicar, mas para mim faz sentido. E seria muito interessante, porque eu já brigo bastante, né? Porque a Lin é uma personagem ótima, né? Excelente, principalmente no Gigante. E eu até acho que ela já teria direito, né? Já merecia ter uma skin, né? E até hoje ela tá essa coisa meio escrota aí. Não que seja um bicho feio, mas é meio desprezado, né? Vamos ser sinceros. Vamos ver aqui outro que pode ter. A família dos Hags talvez seria uma próxima, né? Até porque a treta que deu lá com o vídeo do Hakone sendo utilizado de food pode fazer a Cantuas pensar em, uma, em um segundo despertar para o Harg. O problema é que a gente tem Hargs aqui que são 4 estrelas, então não sei se entraria, né? Mas beleza, eu gostaria sim de um segundo despertar do Hard. Eu até tenho um que tá na lista aí para ir para 6 estrelas, né? E vamos ver. Bom, a família dos Halls, né, ou das Halls, eu nunca sei se esse bicho é macho ou fêmea, especialmente o Lulu. Eu gostaria muito de ver um segundo despertar dessa família. O Lulu ele já é meio que comparado, né? Alguns brincam aí que ele é melhor que o Ariel. E eu sou um dos que brincam dessa forma, porque se tiver um segundo despertar do Lulu, provavelmente ele se torne o Ariel. Até teve um meme zoando isso daí, né? E eu acho que sim, ele merece um segundo Awaken. Ele já tem um set skill interessante, então pode ser que um segundo Awaken deixe ele bem overpower, né? Ou então pelo menos dê um pouco mais de reconhecimento pelo que ele já faz. É um mob que eu gosto, né? Eu não tenho um level 40 ainda, porque como eu falei, eu já tenho alguns Net 5s que fazem um papel melhor, né, que ele. Então, somente por isso, mas agora com essa questão de não poder utilizar Net 5 ali na dimensão de Elúnia e ser obrigatório o uso de monstros do mesmo elemento, né? Desculpa, Karzan não pode monstro Net 5 e Elúnia te obriga a utilizar o mesmo elemento, né? Então, Lulu level 40 começa a ser uma ideia a ser pensada, ainda mais se ele tiver um segundo despertar. É um monstro que eu vou ficar feliz se tiver um segundo despertar. Bom, muita gente já sabe, né? Ou até esperava que eu fosse falar dela,
mas gostaria muito de um segundo despertar para a família das Magical Archer. Especialmente a Dardella, que é um dos mobs assim que eu mais gosto. E eu só não uso porque de fato os status base dela é muito baixo, deixa ela bem squish. E para tornar ela realmente usável, você precisa de runas bem top mesmo. E essas runas ficariam melhores, né, em alguns outros mobs. Então, assim, apesar de ser um monstro que eu gosto, que eu quero, e que eu até tenho um 6 estrelas numa outra conta aí, né, na conta iniciante, que até deixei a série de lado, né, por falta de tempo, que fique bem claro. É um mob assim que, cara, se tiver um segundo despertar, eu não quero nem saber se vai ficar bom ou ruim, eu vou fazer logo de cara, porque é um mob que eu gosto. Então, eu tô muito ansioso para ver se ela ganha um segundo despertar. E eu quero usar essa bicha no segundo despertar. E, bom, eu acho que o Mave, ele pode ter sim um segundo despertar. E seria bem interessante se isso acontecesse, porque aí à toa ficaria interessante. Eu nem uso mais o meu Mave, né, mas quem sabe ele volte a ser utilizado. E, bom, eu acho que assim, de mobs 3 estrelas que poderiam ter segundo despertar, a gente não pode esquecer do Bernard, né? Eu acho que meio que já teve alguns vídeos, né? Se eu não estou enganado, quando teve uma prévia lá do novo cenário, antes de sair, Bernard estava meio que na lista ali, mostrando que talvez ele pudesse ser um mob para receber um segundo despertar. E ok, eu acho válido sim, você ter um segundo despertar do Bernard. E eu acho que muita gente também vai torcer para isso. Ah, o que eu fico um pouco com o pé atrás, por assim dizer, são mobs que possuem pelo menos um irmão que seja natural 4 estrelas, né? No caso das Epicon Priest aqui, a Chloe é uma natural 4 estrelas, então não sei se ela teria um segundo despertar. A Iona também é um mob 4 estrelas, natural 4 estrelas, né? Então eu acho que complica um pouco você ter um segundo despertar. A própria família Dardella aqui, você tem a Cris, que é um mob que eu tenho inclusive, que é natural 4 estrelas, que poderia ganhar um segundo despertar. A irmã dela, a Bethany, também é 4 estrelas, então não sei se a ideia de um segundo despertar para elas poderia ser viável, embora eu gostaria bastante, principalmente por causa da arte dela, né? Mas não sei, são coisas assim que eu fico com um pouco de pé atrás, né? E, bom, fora isso eu não vejo. Lógico, vai ter os naturais 4 estrelas aqui, mas num primeiro momento, como eles falaram, o despertar seria para só naturais 2 e 3 estrelas, né? Então, pode ser que venham alguns aí. A família das arpias pode ficar interessante, principalmente a Locacha e a Eleia, para quem tiver. Eu tenho as duas, né? Nenhuma delas level 40, que diga de passagem aí. Mas são mobs que, se tiver um segundo despertar, a Eleia já é forte pra caramba nas bestas, né? Então, um segundo despertar pode deixar ela bem interessante. A Capila, que eu também tenho, acho que é a speed base mais alta do jogo. Então, deixando ela com o segundo despertar, pode ser que deixe ela bem chata. Então, são coisas a se pensar, né? E eu não acho que logo de cara seja um foco. Eu acho que a Come To Us trouxe esse cenário aí pensando um pouco no early game, né? Então, trouxe mobs aqui que você upa no começo do jogo mesmo, que são as fadas, nem tanto, né? Mas você upa o Bella,
você upa o Ramagos, pelo menos no início do jogo você upava. Hoje nem tanto. As Pixies, né, principalmente a Shannon, você costumava upar no começo do jogo. E de fada, de fato, eu nunca upei nenhuma fada, assim. A Elúcia no começo do jogo, mas acho que nas 2 primeiras semanas, e olha lá. Depois você já consegue um outro healer. Se você já consegue o Bella, então esquece, ela vai pro baú, vira food e já era. Ninguém tem uma Elúcia upada, a não ser o Léo. É o único cara que eu conheço que tem uma Elúcia level 40. Então, não sei, assim, pelo menos é a minha impressão, né? Nessas 2 dimensões, eu acho que a Come to Us meio que quis dar monstros de fácil acesso, né? Que você já upa logo no começo do jogo, se você for early game, que acho que é o caso da maioria que assiste o canal aí. Meio que você já vai ter que upar mesmo. E quem é late game meio que vai resgatar esses daí. Então, meio que conseguiu dar um contrapeso interessante aí nessa parada. Achei bem interessante a ideia. A questão assim de farmar ou não, aí vai muito da questão pessoal. Eu acho que não vale a pena você farmar atrás de runa. Eu acho que assim, você vai acabar despertando os personagens, né, os seus mobs, e você vai acabar dropando os materiais de craft. E é mais fácil você craftar, já que a questão é de sorte. É mais fácil você craftar as runas do que você ficar se matando para fazer um boss no level 5 e conseguir uma runa bosta. Então, a menos que você seja late game, não compensa farmar aqui. Até porque os sets de runas que dão nesse cenário, principalmente Karzan, é muito ruim. Os únicos que eu acho que valeriam a pena seriam a Rage e Blade. E você não tem essas runas assim, a certeza de vir dessas runas. Já na dimensão da Elune, ok, você tem um cenário um pouco melhor. Que eu vou até mostrar aqui de novo, que acho que é mais fácil. Que na dimensão da Elune você tem Despair, você tem Will. Nos dois casos você tem Nemesis, né? Mas Nemesis é um caso à parte. Endure também é um caso à parte. Nem todos os mobs vão utilizar Endure. Na verdade, são bem poucos que usariam, né? Mas ok, né? Não sei se compensa. Então, assim, a minha sugestão, se você for early game, que eu acho que a maioria pelo menos que assiste o canal aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa, né? Aproveitando. Você tem 100 energias disponíveis logo de cara. Você tem mais 20 do evento lá. Não sei se isso é por dia, se é acumulativo. Na verdade, nem olhei. Que você pode resgatar e upar. E assim, são 2 horas para você recuperar uma energia. Então você tem aí 100 entradas, né? E a cada 2 horas para recuperar. Então, assim, ao longo da semana você não farma tanto nisso daí. A minha sugestão, né? E é isso que eu estou fazendo. Foque inicialmente nos monstros que você quer despertar. No caso, eu já despertei aqui o Belladio. Acumule os materiais de craft lá e farma e crafta, né, as runas que você precisa. Porque para fazer os boss, você precisa de mobs específicos, né, de times específicos. E se você for early game, desiste, meu cara. É mais fácil você focar no seu gigante, você focar no seu dragão, na toa, nos outros cenários. E deixar isso daqui para quando você tiver uma gama maior de opções, né, de times, enfim. E, bom, futuramente eu posso trazer esse conteúdo, né? Eu posso fazer times farmáveis ou semi-farmáveis para
para esses cenários. Eu vou começar a farmar um pouco de runa aqui para ver se de fato vale a pena ou não. Mas não é uma coisa assim que de imediato eu falo, nossa, corre lá pro portal da dimensão para farmar suas runas que vale a pena. Eu acho que não, a gente tem que ir devagar. Primeiro se concentra em despertar seus monstros, para depois você pensar em farmar as runas. E ainda que for despertar os seus monstros, escolha bem aqueles que você precisa. No vídeo do Vayne, como eu já falei antes, ele explica muito bem sobre todos os mobs que ganharam o despertar. É um vídeo de mais de 1 hora, se eu não me engano, onde ele explana tudo sobre o novo cenário. Eu concordo com praticamente tudo que ele falou. E assim, até porque concordar com o Vayne é fácil, né? Difícil discordar dele. O cara já tem uma experiência enorme com o jogo, né? Então é meio difícil discordar dele. E eu só tô dando de fato a minha opinião como jogador numa transição do mid para o endgame, né? Que é o que eu me considero hoje. Então é isso, galera. Eu sei que o vídeo ficou extenso, eu sei que eu não mostrei nenhum time, sim, sobre o cenário, né? Não mostrei nada sobre como farmar as coisas aqui. Mas assim, é mais as minhas expectativas pro futuro. Eu acho que é um conteúdo interessante, sim. Eu acho que vale a pena você brincar aqui. Até porque a quantidade de entradas é limitada, né? Então, por exemplo, eu só posso entrar mais 4 vezes aqui para fazer qualquer coisa. E depois disso acabou. Eu tenho que esperar pelo menos mais 2 horas para poder entrar de novo. Então é um pouquinho complicado. Então você sabe que o limite de entradas existe e você não vai ficar o tempo inteiro nesse cenário. Então meio que dá para você fazer os dois, né? Upa seu Beladion, por exemplo, upa o seu Haok e depois vem aqui para ter um segundo despertar. E nesse meio de campo você vai acumulando os materiais de craft para craftar as runas Ancient. Essa é a minha sugestão. E é isso que eu estou fazendo. Bom, só para terminar o vídeo aqui rapidinho, né? Só alguns comentários rápidos. Eu não sei, né, o que aconteceu nesses últimos tempos e eu não estava gravando vídeo por falta de tempo mesmo. Mas eu consegui um número expressivo de novos inscritos que eu não esperava. Nas últimas 2 semanas, acho que foram uns 10, 12 novos inscritos e não sei como eles chegaram até meu canal, mas foi até uma certa surpresa. Teve um dia que entrou acho que uns 4 num único dia, assim, bom, eu fiquei surpreso, né, e é legal que a galera tá vendo os vídeos aí, tá gostando das minhas opiniões, então isso meio que motiva também a criar novos vídeos, né, novos conteúdos. E eu vou tentar explanar um pouco mais esse novo cenário aí, trazer novas informações, talvez dicas de time, como já falei antes. E vamos ver o que acontece, né? Bom, eu tô animado com os novos despertar, né? O segundo despertar. Já falei alguns monstros que eu quero que tenham um segundo despertar. Mega, eu acho que é um dos que eu mais espero que tenha um segundo despertar. A minha tá completamente sem runa, né? E quem sabe o segundo despertar meio que me obriga a utilizar ela de novo. O Lulu também, nossa, é um mob que gostaria muito de um segundo despertar. O Beladion foi o que eu escolhi, até porque era o único que eu tinha upado mesmo, então vai ele. E Lulu, cara, nossa, se ele ganhar um segundo despertar, nossa, tá ruim o dedo aqui. Se o Lulu ganhar um segundo despertar, nossa, vai ficar bem interessante. Bom, então é isso, galera. Foi mais um bate-papo, uma explanação aí do que eu achei de cenário, do que eu espero para o futuro. Então, agradeço aí quem assistiu. Quem gostou, deixa um like. Eu vou deixar os vídeos do Vayne, do Carlos e o canal aqui do meu amigo Léo na descrição. E a gente se vê numa próxima aí. Tchau, tchau, galera.